Nesta aula nós precisamos entender uma coisa muito importante para nós fazermos websites, que é como o Google funciona. Aqui nós vamos tratar dos outros buscadores em detalhes, mas todos eles funcionam da mesma forma. Por que falar do Google então? Porque foi o Google que revolucionou a forma de buscar informações na web. E aí nós temos então o funcionamento do Google. A descrição breve aqui é que o Google funciona utilizando robôs, indexando em seus servidores as páginas da internet. Como assim? Que rolê é esse? Bem, você vai entender o seguinte: um robô aqui não está falando de um robô que tem braço, perna, aqui está falando de um robô de software, ou seja, o Google ele é um código, ele tem um robô que a gente chama de Googlebot, e o Googlebot ele é um software que ele vai passar por todos os sites disponíveis na web. E como isso é possível? Primeiro, a gente precisa entender algumas coisas. Vou pegar aqui para você entender e falar, cara, como é que a internet chega na minha casa, né? Importante entender isso, né? Como é que a internet chega em casa. Deixa eu procurar aqui backbone da internet no Brasil. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem dele. Olha que maravilhoso. Backbone da Telebrás. Muito bem. Observe o seguinte. Isso aqui, o que é o backbone? Backbone é como se fosse a rede principal ou as conexões principais dos links e servidores da internet no Brasil. Nós temos também aqui esse cara, ó, essa outra imagem que mostra o que é um backbone. Então, onde está essa coluna, essa espinha cervical da nossa internet no Brasil? Isso é importante entender porque para a internet chegar na sua casa, ela não chega diretamente do link, vamos dizer assim, oficial do Brasil. Ela chega através de provedores que fornecem esse link a partir do backbone. Então, o backbone é a conexão principal que nós temos no Brasil. E aí, a partir disso, nós temos uma derivação gigantesca de provedores que vão fornecer essa conexão para chegar na sua casa, né? Então aqui estou falando da expansão dos maiores backbones de fibra da América Latina. Então nós temos diferentes tipos de conexões que nós temos para que essa internet chegue até em casa. Bem, mas vou pegar aqui vamos ver se eu encontro uma imagem do backbone no mundo. Isso aqui é muito legal. Você fala, cara, peraí, se a gente tem a internet, e a internet é a rede mundial de computadores, então quer dizer que nós temos computadores conectados no mundo todo através de uma rede. Mas como é que passa uma rede daqui até na Europa, na África? Daí você fala, ué, satélite. Vamos pensar o seguinte, olha que eu vou surpreender você agora, ó. Internet, cabos submarinos. Mapa, boa. Cara, nós temos cabos submarinos. Você fala, não pode ser. Então, um varal passando, porque não dá para passar, né? Um varal do Brasil até a Europa, até a África, né? Então, nós temos cabos submarinos, ou seja, cabos passando dentro do mar para fazer essa conexão. Bem, isso é a internet. Isso é a coisa física da internet. E em cima da internet roda a web. E quem criou a web? Vamos perguntar para o Google quem criou a web. Então nós vamos descobrir um nome maravilhoso chamado Tim Berners-Lee, um cara genial. Esse cara também participou do projeto, mas quem ganha a fama é o Tim Berners-Lee. Muito bem. Que ideia sensacional em cima da internet. Eu vou criar então a web. E quando eu criar a web, nós temos o W3C. Vou procurar aqui o W3C, o consórcio www, que regulamenta, não regulamenta, mas define os padrões, as diretrizes para que nós tenhamos os padrões da web. E HTML e CSS, por exemplo, são padrões da web. Então tem um jeito certo de escrever HTML, está aqui, ó, a especificação do HTML toda está aqui. Nesses links, nesses pequenos links. Fala, nossa, que site podre para quem criou a web, né? Também achei. Mas os caras são os brabos, né? Muito bem. E o que isso tem a ver com o Google? Bem, quando o Google entra num site, eu vou pegar aqui um código da nossa aula. Vou pegar a aula 6 aqui. Quando o Google entra num site, o robô do Google e o robô de qualquer outro buscador, ele vai fazer o que a gente chama de indexação.
Por que que isso é necessário? Por que que é necessário existir o robô? Porque existe um problema computacional quando a gente faz uma busca. Observe, eu coloquei como o Google funciona e esse resultado, eu tenho aqui trocentos resultados em milissegundos. Cara, isso aqui, passando por toda a internet, por todo o backbone da internet no mundo, por todos os servidores, todos os sites, isso é impossível em milissegundos. Ou seja, o Google não busca na internet ao vivo, ele busca no seu banco de dados que já contém toda a indexação dos sites da web. E o que é indexação? Bem, quando você tem um livro, ó, vou pegar aqui livro, índice do livro. Quando você tem um livro, você tem nele um índice. E para que serve o índice? Para que você olhe lá e fale assim, que página que está isso aqui? Tal. Então o que o Google cria é um índice de palavras-chave e as melhores páginas e as páginas ranqueadas, classificadas em relação àquelas palavras. Então isso se chama indexação. Então a palavra ela é um índice que nos leva a algumas páginas. Por exemplo, se eu procurar aqui Corinthians, vai Corinthians, eu vou encontrar algumas páginas, por exemplo, que o Cássio neste momento está saindo do Corinthians. Dependendo de quanto você assista essa notícia vai ser uma notícia velha. Mas o Cássio está saindo do Corinthians. Depois, pelo menos o Cássio foi o goleiro que deu o título mundial para o Corinthians. Se não fosse o Cássio, mano, o Corinthians não ia ter o título mundial em 2012, mas já tinha o título de 2000 também. E o Palmeiras não tem mundial. Palmeiras, cara, será que essa aula que eu tô gravando, ela vai poder ecoar no futuro com o Palmeiras não tem mundial? Cara, fica essa dúvida aí, hein? Fica esse pensamento. Daqui a 10 anos a galera assistindo a aula, Palmeiras não tem mundial. Muito bem. Então nós estamos fazendo aqui uma busca. Essa palavra Corinthians leva a essas principais páginas, como por exemplo, olha que legal, corinthians.com.br. Faz todo sentido o site do Corinthians. Eu tenho aqui o site de notícias da Globo, eu tenho o Twitter, eu tenho o Instagram, eu tenho o meu Timão, eu tenho o UOL, eu tenho o YouTube, tenho a ESPN, tem aqui o site oficial do Corinthians novamente com a notícia. Beleza. Então nós temos o seguinte. Por que esses caras apareceram primeiro? Tem um jeito de fazer o HTML por rolê. Então o Google, quando entra numa página, num site, ele vai acessar um site, o robô do Google. Ele vai encontrar uma página que é a página index, é a página principal do site. E nessa página index, nós vamos ter links para outras páginas. Por exemplo, aqui eu poderia ter um link para a página conteúdo underline html.html. Eu quero falar sobre CSS. O que é css.html? Que é o nome da página. O que é responsividade? .html. Beleza, eu poderia chamar links. Então o Google vai entrar nessa minha página, vai pegar o título dela, que é responsividade, vai pegar o conteúdo dela e ele vai então dar pesos para essas palavras que estão dentro do meu site e vai chamar os links que eu tenho nessa página e ele vai entrar em uma outra página HTML e ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar o título dessa página, o endereço dessa página, o conteúdo dela e ele então vai descobrir, através de contagem de palavras, quais são as palavras mais importantes do meu site. Então ele cria um índice do meu site. Quando ele cria um índice do meu site, ele consegue dizer para quais palavras que o meu site é importante. Porque um site ele não é importante para todas as palavras. Se eu estiver procurando aqui, por exemplo, Palmeiras, não é importante no site do Corinthians. Eu não tenho por que recomendar o site do Corinthians. Então, um site ele é específico para algumas palavras-chave. Mas quais palavras-chave? Aí que está. Aí que você define as palavras-chave. Quando você cria o conteúdo, você vai colocar essas palavras lá. E tem algumas orientações, dicas e coisas importantes que nós precisamos criar para que nós possamos entender o que é importante para posicionar um site nas primeiras posições do Google. E isso tem um nome, isso tem uma técnica, uma área estudada há muito tempo que se chama
SEO, aqui diz nesse site do Conversion, que é um bom site para entender sobre SEO, esse conteúdo é bem legal. É um conjunto de técnicas e estratégias para sites ficarem melhores posicionados. Ou seja, SEO, que significa Search Engine Optimization, é uma forma de são as técnicas que nós usamos para posicionar gratuitamente o nosso site nos buscadores, não só no Google, mas nos buscadores, e todos eles derivam do mesmo funcionamento que o Google. Então, se eu procuro aqui, por exemplo, Corinthians, observe que tipo de resultado que vem. Cara, eu não tenho aqui um resultado pago, só tenho um resultado aqui que a gente chama de orgânico. O que é um resultado orgânico? Esse resultado gratuito. Então, eu quero fazer SEO no meu site para poder posicionar o meu site no resultado orgânico do Google. Ou seja, eu não vou pagar R$1 para o Google. Eu vou posicionar o meu site através de conteúdo. Muito bem. Então, nós temos aqui que entender agora como essa indexação é feita. Porque isso é o que nos importa nesse curso de HTML e CSS. Então, nós temos que entender que em um site, as coisas mais importantes são, primeiro, o domínio do site. Observe quando eu procurei Corinthians. O primeiro site que vem de resultado orgânico aqui é a parte de notícias. O Google, então, ele mostra as notícias em primeiro lugar, porque é uma forma dele mostrar. Mas o primeiro site aqui indexado é o site do Corinthians. Por quê? Porque a palavra que eu procurei, ela está aqui, ó, no domínio. Você fala, mas nem sempre eu vou poder colocar lá um domínio. Por exemplo, as Casas Bahia vendem eletrodomésticos. Mas eu não procuro Casas Bahia direto. Eu posso procurar geladeira Brastemp. E quando eu procuro, vamos procurar? Nossa, fazer propaganda aqui, né? Se eu procurar uma geladeira, tá aqui, ó. Procurei geladeira Frost Free. Nossa, que isso, hein, mano? Muito bem, o Google traz aqui patrocinado, patrocinado, patrocinado. Show de bola, mas trouxe aqui a Brastemp. Então eu procurei uma geladeira Brastemp Frost Free. Então eu encontro o site da Brastemp, mas eu não sei se ele vende direto. Então eu tenho aqui, ó, Casas Bahia, geladeira Brastemp. Observe, vamos entrar nesse site aqui, ó, e ver o que ele tem de importante para que nós possamos posicionar um site no Google. Primeira coisa, observe. A expressão que eu procurei, nenhum site vai ter isso como domínio. Nenhum site vai ter. A não ser que eu crie um site geladeirabrastempfrostfree.com.br, que não faz muito sentido. Vou fazer isso para cada produto? Não faz sentido. Então, o domínio nem sempre vai ser considerado. Por quê? Porque nós não temos um domínio aplicável para aquele caso. Porém, se num domínio eu tiver uma palavra geladeiras.com.br lá, então esse domínio vai ser a coisa mais importante. Então vamos começar a anotar aqui, fazer uma revisão no final. Bloco de notas. Primeira coisa, o nome de domínio. A palavra tem que aparecer aqui, ó, relevância das palavras-chave para os buscadores. Segunda coisa, você vai entender agora aqui nesse site, que é o endereço, a URL, ou seja, o nome da página. URL ou nome da página. Essa é a segunda coisa mais importante para os buscadores. Dessa forma, a gente consegue fazer com que as palavras estejam lá. Se eu tenho o endereço de uma página com as palavras que são importantes, que são a que se refere àquele conteúdo daquela página, então quer dizer que essa página realmente ela vai se tornar importante, porque eu estou dizendo que dentro dessa página existem essas palavras, e existem, olha só. Muito bem. Então nós temos aqui a URL ou o nome da página como a segunda coisa mais importante. A terceira coisa mais importante é o que está aqui em cima. Ó. O que está aqui em cima você já aprendeu no curso de HTML, que é o title do HTML. Então agora eu vou para o código. Botão direito, exibir código-fonte da página. Eu vou entrar aqui no código. Misericórdia. Achei o title aqui, ó. Title, geladeira Brastemp Frost Free Casas Bahia. E é importante isso aqui, do jeito que está feito. Muito bom quem fez o site das Casas Bahia, que está top, hein? Muito bem. O que nós temos aqui? As palavras que são importantes dessa página estão antes de Casas Bahia. Então eu não escrevo Casas Bahia, geladeira Brastemp. Não, por quê? Quanto antes essas palavras estiverem no título, mais importantes elas serão para o PageRank. O que é o PageRank? Eu não contei. PageRank é o algoritmo criado pelo Google para que
haja esse ranqueamento. O PageRank é a grande sacada do Google. Deixa eu pegar o nome do cara que fez o PageRank. Cadê o nome do cara? Meu Deus, Larry Page, muito bom, um nome muito sugestivo. Larry Page, esqueci do nome dele, cara, é o sono. Então, Larry Page foi o cara que fez esse rolê acontecer. Aqui fala de Sergey Brin, mas esse aqui não ficou famoso. Seu Larry Page é o famoso. Muito bem, então nós temos aqui, cara, geladeira Brastemp Frost Free. Ótimo, então título da página é a terceira coisa mais importante. E cada título, ó, todo título tem que ser único. Toda página tem que ter um título diferente, senão o Google não vai indexar todas as páginas do seu site. Muito bem. Depois que nós temos isso, aqui você está vendo um monte de código JavaScript, né? Tudo mais acontecendo e tal. E o código ele está minificado, a gente chama. Por que ele está minificado? Para tirar os espaços, para ele ficar um pouco mais rápido. Quanto menos caracteres, mais rápido ele carrega. Mas eu quero ver se eles colocaram aqui nesse site as keywords. Ixi, mano. Então, podia ser melhor, né? Deixa eu pegar aqui as tags meta para ver como é que estão. Meta Viewport, Meta Robots. Ah, legal. Isso aqui é legal. Quando nós temos uma tag meta, nós podemos dizer se essa página ela vai ser indexada e seguida, ou seja, a partir dela eu vou seguir ou não, porque eu posso falar que uma página não vai ser indexada, por exemplo, a página de login do site. Eu não quero que o Google indexe a página de login, então, porque não tem nada para ele fazer lá, ele precisa de login para entrar, então ele não vai conseguir entrar se tiver login, obviamente. Então, se nós temos uma área restrita no site com login e senha, o robô do Google não tem um login e senha, ele não vai entrar. Então eu posso dizer lá na página de login que ele é no index, por exemplo, né? Ou no follow. Então nós também vamos dizer isso através de outras metas, outras formas, como um arquivo chamado robots.txt. Nós temos como colocar na raiz do site um arquivo robots.txt. Vou pegar aqui um example, até um generator lá, legal, muito bom. Aqui o próprio guia do Google sobre o arquivo robots.txt. Vamos ver se ele tem aqui. Podre. Né? Vou pegar aqui generator. Legal, hein, cara? Free robots.txt txt generator. Ele está falando o seguinte, olha, eu quero criar de quanto em quanto tempo que esse crawler ele vai ter um delay, vai ter um atraso em relação a passagem dele, né? A indexação que ele vai fazer. Eu posso colocar aqui, sem delay, beleza. Eu posso ter um sitemap num site, você consegue fazer um sitemap generator, que também é útil para poder orientar o robô sobre as páginas que ele pode indexar. Sitemap generator, esse site que é bem legal para fazer isso. O que é o sitemap? Ele vai pegar todas as páginas do seu site e vai criar um mapa. Como assim um mapa? Ué, a página index chama a página o que é HTML, chama a página o que é CSS, chama a página o que é responsividade e assim vai. Muito bem, e nós podemos dizer se o nosso robots.txt vai permitir o Google ou não vai, se vai permitir o Google Image, que é um outro robô, o Google Mobile, que é um outro robô. Então todos os robôs conhecidos aqui estão nessa lista. Então eu posso falar que todo mundo está permitido, vai ficar no default ali, vou clicar para criar aqui o arquivo robots.txt. Então ele cria esse carinha e eu consigo jogar esse arquivo lá na raiz do meu site com o nome robots.txt. Muito bem, e isso vai orientar os buscadores se eles vão poder entrar nesse site ou não e o que eles podem indexar nesse site. Então, são formas de nós otimizarmos o rolê. Mas nós estamos interessados muito mais em saber o peso das coisas. Bem, o site das Casas Bahia não está legal. Vou pegar aqui o site de notícias. Geralmente os portais de notícias são muito bons. Pode ver que eles aparecem em tudo quanto é lugar. Se você procurar geladeira Frost Free, vai lá. Homem mata não sei quem com geladeira na cabeça. Tá ligado? Vê um negócio doido assim, né? Então, o site de notícias tem muito conteúdo. Como é que faz para você saber todo o conteúdo de um site? Já vou mostrar esse cara aí. Eu vou dar exibir código fonte aqui no site da UOL. Maravilhoso. E vou procurar aqui as keywords. Oh, legal, cara. Ó, nós temos uma meta tag, então, que é meta tag keywords. Então eu coloco meta, name, keywords. E quais são as palavras-chave mais importantes do meu site? Dessa página, não é do site todo. A ideia é que cada página tenha suas meta tag keywords diferentes
de outras páginas do site. Então nós temos essa forma de nós dizermos quais são as palavras. O que é importante demais quando você escreve tanto o título de uma página quanto keywords? Você separar isso por vírgula ou por algum caractere. Por quê? Como o Google ele trabalha com todos os idiomas, quando nós fazemos isso, de colocar uma separação no nome da página, a gente está ajudando o Google a fazer a separação de palavras no idioma nosso. Então, isso facilita para que o Googlebot indexe corretamente o seu site. Então, isso também é uma coisa importante. Então, nós descobrimos agora que nós vamos ter meta keywords. Muito bem. Da mesma forma que nós temos o meta keywords, existe uma outra meta tag que é de description. Então nós temos aqui uma descrição dessa página. O que tem nessa página? Isso também é utilizado para fazer a indexação. Então nós temos a possibilidade de fazer isso em todas as páginas. Muito bem. Depois que nós temos isso, então nós começamos com domínio, nome de página, título, meta keywords, nós vamos para o conteúdo. E lá no conteúdo é muito importante que a gente use as tags corretas. E aqui nós já vemos que não tem uma tag H1. Vamos ver se tem um H2, H3. Olha, tem um H3. Vamos ver quem é o H3? É alguma notícia que é o H3, né, cara? Vamos ver se tem H4. Aqui fica uma dica para a galera da UOL, que é tacar um H1. Cara, o H1 é o título nível 1, então nós vamos precisar cuidar desses textos, dizendo se eles, quem são os textos mais importantes. Então nós vamos ter H1, H2, H3 até o H6, isso vai ser importante. Usar tags como strong, como i, para destacar, para fazer um highlight ali daquela palavra, isso também pode ser importante. E mais importante do que tudo é repetir palavras e usar palavras semelhantes. Então eu estou falando, por exemplo, sobre geladeira Brastemp. Então eu vou falar de geladeira, vou colocar geladeiras, vou falar como gelar, como para gelar mais. Então nós vamos começar a utilizar diferentes palavras para que nós possamos não ser repetitivos, porque nós podemos acabar caindo numa coisa. Você fala assim, cara, vou pegar geladeira Brastemp e vou escrever no site inteiro e o Google vai pegar ele em primeiro. Não vai, porque existem algumas punições que o Google faz. Porque se você fizer esse tipo de estratégia, você está tentando burlar o rolê. E aí, se você está tentando burlar o rolê, o Google vai pegar o seu site, vai punir o seu site. Então, nós não podemos ficar repetindo as palavras. Mas por que então usar palavras semelhantes? Palavras que tenham o mesmo radical. Porque existe um processo quando a gente manipula texto chamado lematização, que é o ato de representar palavras através do infinitivo dos verbos e masculino singular, substantivos e adjetivos. Ou seja, eu tenho a lematização das palavras, ela é muito importante, por exemplo, ChatGPT, isso é uma técnica utilizada por todos os algoritmos que trabalham com processamento de linguagem natural, que é esse processo de pegar a palavra e transformar a palavra no seu lema. Então, vou procurar aqui o que é o lema de uma palavra. O que é o lema de uma palavra? Para você entender o rolê. Muito bem. Nossa, eu não quero o significado desse jeito. Exemplo, vamos pegar um exemplo. A forma gráfica de uma palavra que é listada usada como entrada de verbete em dicionário. Sensacional. Sensacional, cara. Muito bom. Vou pegar, por exemplo, o lema de geladeira, talvez seja, não tenho certeza, gelar. E se eu falar assim, cara, Maurício gelou o suco na geladeira Brastemp Frost Free em 3 minutos. Gelou. Gelou é uma conjugação do verbo gelar. Então, o lema é gelar. Então, esse processo, por que a gente pode usar palavras semelhantes no Google? Porque o Google vai fazer esse processo de lematização. E quando ele fizer esse processo de lematização, quaisquer variações vão virar a mesma palavra. E o Google, então, vai contar essa palavra. Esse processo, então, ele é importante. Muito bem. O que você precisa fazer mais quando se trata de conteúdo? Vou colocar como 5.1. Links. Se você só tiver uma página no seu site, irmão, esquece. A não ser que aquela palavra
que o usuário procurou esteja no seu domínio, esquece. Porque se você só tiver uma página index.html, você não tem conteúdo relevante, cara. Então o pessoal fala, vou criar uma landing page para o meu site. Você vai criar, mas você não vai criar uma landing page para posicionar no Google. Um site precisa de muitas páginas para ele poder ter mais relevância. Por exemplo, olha quantas páginas aqui tem o site da UOL. Deixa eu ver se ele mostra. Olha, ele parou de mostrar que vagabundo esse Google, hein? Eu queria tanto ver quantas páginas. Ah, temos aqui, eu não vi. Eu xinguei o Google de bobeira. 93 milhões de páginas. Você fala, cara, vou pegar o site das Casas Bahia. Site das Casas Bahia. Ferramentas. Aqui, ó. 4 milhões de páginas. Ou seja, cada produto já cadastrado um dia nas Casas Bahia deve ter uma página nesse site. E é assim que a gente faz mesmo. Isso é importante. Por quê? Porque nós temos muito conteúdo, então nós temos muitas palavras, nós temos muita relevância. E nos links, nós não podemos escrever links como clique aqui. Não. Se eu tenho um link que vai para a página HTML, esse link está aqui, ó. HTML. Se eu tenho o que é CSS, o ideal até que eu fizesse assim, ó, o que é CSS e o que é responsividade. Dessa forma, o link ele tem uma relação com o nome da página, então o Google vai dar mais peso para esse tipo de construção do texto. Então isso é importante para nós, links com textos que contenham palavras-chave. Muito bem. Cara, essa construção aqui, com esses 6 tópicos, considerando ali os 5.1 com um mesmo tópico, isso vai fazer com que o seu site se posicione entre os primeiros sites do Google. Então, isso é algo muito importante para que você consiga criar um site com qualidade e não criar de qualquer forma. Para nós entendermos o Google, isso aqui é a coisa primordial. E dessa forma, você pode começar, e nós sempre vamos criar nos nossos cursos todo o conteúdo seguindo essas diretrizes para que o nosso site possa ser indexado. Agora, tem algumas contraindicações que eu preciso colocar aqui. JavaScript. Quando você faz, por exemplo, um site, aqui nós temos, eu acredito que no site das Casas Bahia nós pegamos isso, parcialmente. Deixa eu dar exibir código-fonte aqui. Beleza. Ah, essa página não tá. Essa página tá daorinha. É só a home mesmo que tá zoado. Vamos entrar na home aqui. Muito bem. Nós temos esse conteúdo aqui, ó, que é JavaScript. Cara, JavaScript é maravilhoso e nós vamos utilizá-lo e vamos aprender no curso aqui também. Por quê? No Talent. Porque isso aqui sem JavaScript você não vive, você não faz coisa decente para o seu usuário. Mas o que acontece é que o JavaScript ele não é indexado pelo Google. O Google tem até algumas formas, ó, Google Index JavaScript. Nós até temos, né, as bases aqui de SEO em relação a JavaScript. Porém, cara, o trampo que você tem para fazer isso é muito grande. Então, você criar um site todo em JavaScript, ele vai ser bem posicionado no Google? Não. Porque se o Google não encontrar conteúdo HTML dessa forma aqui, esquece. Você não vai ter um bom posicionamento no Google. Então é muito necessário que você evite JavaScript para criar conteúdo. Você vai usar JavaScript para dar interação para o usuário e tudo mais, mas para criar conteúdo, não. Exceto se esse conteúdo vier do servidor, mas nós vamos aprender a fazer isso mais para frente também com as tecnologias que nós vamos utilizar. Então, o que você precisa entender? Cara, isso aqui é a base de toda página web. Isso precisa ser construído adequadamente. Vou colocar um último tópico, 5.2, que você fala imagens. Cara, eu quero indexar as imagens também, porque você pode aparecer no Google Image aqui, por exemplo. Top! Como é que você faz? Cara, toda imagem, ela deveria ter... Vamos pegar aqui o site das Casas Bahia na raiz. Dá um Ctrl 0 aqui. Toda imagem, ela deveria ter, vou dar um inspecionar nela, uma descrição. Não só por motivos de Google, mas por motivos de acessibilidade. Que é o seguinte, ó, cadê a imagem? Tá ali. Cadê a imagem, mano? Meu Deus do céu.
Perdi a imagem. Pode ser essa imagem aqui. Aqui nós temos uma imagem. Ó. Tag image, source, beleza. Nós temos um alt aqui, ó, queima de estoque. Esse não é o melhor alt para esse cara. O texto alternativo ele vai ser utilizado pelo Google também para fazer com que os textos que os usuários buscam tenham relação com as imagens, né? E como é que acontece isso? Se eu coloco uma descrição dessa imagem, ali eu deveria falar não só queima de estoque, isso ajuda até pessoas que não têm uma boa acuidade visual ou que não conseguem realmente enxergar nada, né? Que você tem diferentes níveis do que a gente fala, é cego, não é só cego, tem diferentes níveis ali de acuidade visual. Então, quando eu coloco uma descrição nessa imagem, o leitor de tela que essa pessoa utiliza vai falar para ela o que é essa imagem. É uma geladeira, uma panela de pressão, uma fritadeira com o texto festival de cozinha. Beleza, então eu tenho que ser mais descritivo com essa imagem. Se eu for mais descritivo, isso vai ajudar também quando as pessoas procurarem essas imagens no buscador. Bem, são essas dicas para nós fazermos páginas web daqui para frente.